Olá, aqui é Luiz Guarino e nós vamos dar sequência à criação da Web API usando ASP.NET Core, .NET 6 e mostrar como trabalhar com associações um para um para N e N para N no Entity Framework. Basicamente, você vai precisar destas ferramentas instaladas no seu computador. O Visual Studio versão Community 2022, o SQL Server, que é onde nós vamos armazenar os dados, o SQL Server Management Studio, que vai facilitar a visualização dos dados, e o SDK 6.0 do .NET Core, caso você não tenha instalado aqui junto com o Visual Studio 2022. Vamos abrir aqui só para acompanhar, né? Então, vou procurar aqui o Visual Studio 2022 para download. Visual Studio 2022 IDE, Visual Studio Microsoft.com. Ele vai trazer esta página, baixar o Visual Studio na versão Community 2022 e vou vir aqui, ó, Visual Studio gratuito, Visual Studio Community, basta fazer o download aqui do installer. Feito o download, né, esse arquivo aqui em torno de 2 MB, nós vamos ter aqui, ó, no installers esse arquivo. Basta executá-lo. Após a execução, ele vai fazer aqui o download de algumas informações iniciais e ele vai mostrar para nós os pacotes de instalação disponíveis. Aqui vai aparecer uma tela na qual eu tenho dois Visual Studios instalados. Para isso, né, provavelmente para você não vai aparecer desta forma inicialmente, mas vai aparecer algo assim, ó, com os possíveis componentes para instalar. Aqui eu tenho dois instalados, mas não precisa do desenvolvimento para o Azure neste momento. Nós vamos fazer uso deste aqui, ó, ASP.NET Desenvolvimento Web. É este aqui que você precisa instalar na sua máquina e nada mais em relação ao Visual Studio. Instalou, vai dar aqui o instalar e next, next, finish e vai esperar um pouquinho aí para concluir a instalação. Depois disso você vai conseguir aqui iniciar o Visual Studio 2022. Próximo que nós vamos também instalar vai ser o SQL Server Download. Então, SQL Server. A versão que nós vamos usar vai ser esta aqui, ó, a versão para desenvolvedor. É fazer o download, processo de next, next, finish para concluir a instalação. SQL Server Management Studio. Então, a gente vai ter o visualizador dos dados do SQL Server. Aqui, basta você entrar, fazer o download gratuito, também next, next, finish no processo de instalação. E por último, o SDK 6.0 Core, caso você não tenha instalado este pacote junto do Visual Studio. Aqui, no meu caso, vou usar o do Windows x64, em função da plataforma que eu tenho hoje aqui do meu sistema operacional. Seria este aqui. Mas já vem instalado normalmente ali com o Visual Studio. Feito isso, terminada a instalação dessas 4 ferramentas, bora começar o nosso desenvolvimento aqui no Visual Studio 2022. Vamos iniciar aqui, ó, criar um projeto. Eu vou criar um projeto, normalmente vai aparecer para você assim, ó, todos os tipos de projeto. Existem várias opções aqui para nós. Vou selecionar o Web API, a API Web do ASP.NET Core, Web API do ASP.NET Core. Tem C Sharp e tem F Sharp. Nós vamos em C Sharp, próximo. Vou dar o nome da aplicação, que vai ser Entity Framework API Relationships. Colocar a solução e o projeto no mesmo diretório. Próximo. Vou usar a versão do .NET 6, configurar para HTTPS, usar controladores e habilitar o suporte à OpenAPI e criar. Feito isto, ele criou para nós aqui a estrutura básica do projeto. Nós inicialmente vamos precisar aqui instalar alguns pacotes. Então, vou colocar aqui alguns pacotes, ferramentas, gerenciador de pacotes do NuGet, gerenciador de pacotes do NuGet para a solução. E vou aqui, normalmente vem no instalado, vem aqui no procurar, e aí você vai procurar por esses pacotes. Microsoft.Entity Framework Core. Você vai selecioná-lo, vai marcar aqui para instalar no seu projeto, instalar a versão mais recente, OK e aceitar. Próximo que nós vamos instalar vai ser o .SQL Server.
marcou aqui também o projeto, instalar, baixando os pacotes, ok e aceitar. Então também sendo instalado. Muito bem. O próximo que nós vamos precisar vai ser do design. Design. Marcou aqui também. Marcou o projeto, instalar. Instalar. Vai aparecer a janelinha para nós. Ok e aceitar. Muito bem. E o último, que vai ser o do Tools. Tools. Vai aparecer aqui para nós, né? Então, Microsoft Entity Framework Core.tools. Instalar a versão mais recente. Ok e aceitar. Muito bem, desta forma temos os 4 pacotes instalados aqui, ó. Conseguimos ver as dependências. Para começar o desenvolvimento, efetivamente, nós vamos criar aqui dentro do projeto EF API Relationships, adicionar pastinha data. Dentro da pastinha, nós vamos adicionar uma classe. O nome da classe vai ser DataContext. Deixa eu colocar aqui, ele está pensando um pouco, né? DataContext. Adicionar, muito bem. Esta classe, ela vai fazer uma, ela vai herdar a classe DBContext, aqui não achou, Ctrl ponto, para você, para o IntelliSense mostrar a opção, é exatamente esse, Enter, ele trouxe aqui para a gente Using Microsoft Entity Framework Core, que foi um dos pacotes justamente que nós instalamos, né? Que foi esse pacote aqui. Muito bem. Então, Data Context. Aqui dentro, nós vamos colocar um construtor. Então, setor tab, ele cria a estrutura inicial do construtor. E aqui dentro nós vamos ter que passar a nossa opção de inicialização. Então, Context Options. Vou passar o próprio Data Context e aqui a variável Options. Ele vai herdar de base Options, tab, e aí ele completou para nós. Muito bem. Feito isso, o próximo passo nosso é adicionarmos a string de conexão. Então, no nosso caso, dentro aqui do Data Context, por enquanto está tudo certo. Daqui a pouco a gente vai voltar com ele para adicionar os nossos mapeadores, né, aqui embaixo. Próximo passo, então, vamos lá no app Settings. Dentro do app Settings, nós vamos aqui adicionar uma string de conexão. Então, vamos usar aqui a variável, né, o recurso padrão, que é o connection strings. Dentro dele, vou colocar o default, o D maiúsculo aqui, default connection, default connection. E aí, o valor dele vai ser server igual localhost, que vai ser o meu servidor local. Vou colocar aqui o database EF API Relationships DB. Pode ser qualquer nome. Eu só vou colocar aqui o mesmo nome da aplicação DB, né? Mais aqui o DB, mas poderia de novo ser qualquer nome. E aqui eu vou falar que eu vou usar as conexões confiáveis. Trusted Connections. Trusted Connection igual a true, ponto e vírgula. Muito bem, definida aqui a nossa string de conexão. Próximo passo nosso vai ser registrar o uso do SQL Server nesta nossa Web API. Para isso, nós vamos aqui em Program, dentro de Program, aqui em cima do adição de controllers, aqui a gente pode perceber que no program nós temos o registro. Nós vamos nesta aplicação usar controllers, vamos usar aqui Swagger, né? Então aqui tem aqui o serviço do Swagger e assim vai. Então nós vamos aqui adicionar o uso do SQL Server. Então builder.services.addDB context. Nós vamos passar aqui o
data context, ele não encontrou, então nós precisamos Ctrl ponto para importar o namespace using ef API relationships.data, e agora ele aparece lá em cima para nós. Aqui nós vamos abrir o options, que é um lambda, igual maior, e vou abrir chave para colocar este recurso. Aqui dentro, nós vamos informar que o options.use SQL Server, ele também não encontrou, Ctrl ponto para sugestão, use Microsoft Entity Framework Core, agora também aparece aqui em cima. E dentro do use SQL Server, nós vamos colocar aqui, que vamos recuperar builder.configuration.getConnectionString. E onde está a nossa string de conexão? Qual que é o nome dela? O nome dela é default connection. Ctrl C para garantir, né, para não copiar nada errado, não escrever nada errado. Então, ponto e vírgula. Muito bem, faltou um ponto e vírgula aqui embaixo agora. Então, nosso serviço, nessa aplicação Web API, nós estamos informando que vamos sim usar o SQL Server, né? Próximo passo nosso, adicionar as nossas classes. Então, vou colocar aqui no projeto, perdão. Vamos adicionar aqui uma pasta Models. Dentro da pasta Models, a primeira classe a ser adicionada vai ser adicionar classe User. Classe User. Vamos verificar lá no nosso diagrama como é que está a classe User. Classe User. Cadê o nosso diagrama? Nosso diagrama está aqui, ó. Então, vamos voltar lá. Diagrama. Cadê você, diagrama? Aqui. User tem ID e username. Então, vamos colocar aqui public int ID tab e próximo prop. Opa, deixa eu tirar aqui, ó. Public string name. Public string name. Muito bem. E aqui eu já vou deixar string.empty. Com o tab, ele vai completando aqui para a gente, né? Então, nossa primeira classe está aqui, ID e name, conforme estava aqui no nosso diagrama. Deixa eu voltar aqui. O nosso diagrama user, ID e name. Muito bem. Próximo passo. Usarmos. Como vamos usar o Entity Framework para fazer o mapeamento entre classes e banco de dados, nós vamos ter que colocar aqui no Data Context o nosso prop tab db7. Vou colocar aqui user. Eita, não achou o user. Por que ele não achou? Porque está num outro namespace. Então, Ctrl ponto using models. Agora ele importou para a gente lá em cima. E aqui eu vou colocar o nome de users. Então, agora sim, a gente consegue aí fazer com que o ORM entenda a relação entre classes e a tabela. Próximo passo nosso é gerar lá o banco de dados, né? Gerar o banco de dados. Para isso, nós vamos usar uma migration. Então, eu vou abrir aqui ferramentas, gerenciador de pacotes, console do gerenciador de pacotes. Já está aqui embaixo. Então, ele vai abrir aqui para a gente. Vou dar um CLS para limpar. E aqui eu vou vou compilar, Ctrl Shift B. Ctrl Shift B, ele compilou a aplicação, compilado com êxito. Você pode vir por aqui também, ó, compilação, compilar solução, compilou. Gerenciador de pacotes, e aqui eu vou adicionar uma migration, add migration user entity. Primeira, pode ser qualquer nome. Add migration, sim, aí é importante. Você pode verificar se a migration está instalada dessa forma, ó. Add-migration tab. Achou migration? Ótimo. Se não achou, você precisa verificar o pacote do Microsoft Entity Framework Core.tools, se ele está adequadamente instalado. Add migration, o nome para essa migration. Então, user entity. E aí que está fazendo a criação da nossa estrutura. Observe o seguinte, o que ele faz? O entity ele faz uso agora do nosso data context da classe user para gerar a tabela. Então ele gerou uma tabela aqui, ó. Ele vai criar no banco de dados uma tabela users
Nessa tabela, ele vai criar uma coluna, que vai ser uma coluna de autoincremento, primary key, e ele vai criar uma outra coluna aqui também, que vai ser string. Esta coluna ID, ela é baseada nessas informações, nessa informação, e a outra coluna, que é o name, é baseado nessas informações aqui. Então, migrations, quando nós damos um add migration, ele cria para a gente essa pasta e ele cria para a gente, para cada migration, um arquivo com o timestamp e o nome que nós demos aqui, no caso, user entity. Então, ele criou. Aqui nós temos a estrutura básica da tabela. Esta tabela ela vai ter uma primary key, que vai ser o próprio ID, e o nome da primary key ele definiu aqui como PK users. Muito bem, feito isto, nosso próximo passo. Se você abrir aqui o SSMS, o Microsoft, o SQL Server Management Studio, ao conectar no banco de dados, e aqui eu vou conectar nele, só aguardar um pouco para ele, né, dar uma pensada aqui também. E às vezes ele está aguardando aí um pouco, pensando na vida. Então, no SSMS, até o momento a gente só deu o Add Migration. Então, o nosso banco de dados, que é o EF API, vou aqui conectar, o EF API Relationships DB, ele não vai estar no banco de dados. Ele tem aqui um outro, mas não é o EF API. Esse aqui é de uma outra, né, aplicação. Então, o nosso banco não está aqui ainda. Observe o nome do nosso banco. O nome do nosso banco está aqui, ó, no app Settings, EF API Relationships DB. Né? Então ele ainda não foi criado. Por quê? Porque está faltando, na verdade, a gente dar um comando aqui no gerenciador de pacotes, no console do gerenciador de pacotes, que é o comando update database. Então, adicionou uma migration, conferiu se ela está tudo certo, update database. Não sai digitando que nem louco, não. Verifica aqui, ó, se tab ele completa, pô, update tracinho database. Pô, completou. Então significa que tem grande chance de dar certo isso aí que a gente fez. Update database, ele vai aqui começar o processo efetivamente de criação da nossa estrutura lá no banco de dados. Vamos lá agora no banco de dados. Vou dar um atualizar. Banco de dados. Agora sim temos aqui ó, EF API Relationships DB, tabela DBO Users, que é o nosso banco de dados lá, tabela Users, com as colunas ID e Name, e aqui uma outra tabela para garantir aí o histórico das migrations, né? O histórico das migrações. Muito bem, criamos aqui a nossa primeira tabela. Agora a gente vai criar a outra classe aqui na nossa solução. Então aqui em Models, nós vamos adicionar uma segunda classe, que é a classe Character, personagem. Então, classe personagem, ela vai ter quais informações? Vamos verificar lá. Classe personagem vai ter ID, name e published by. Então, nós vamos criar aqui public int ID, muito bem. A gente vai fazer o public string name, ok. Tudo com o tab, né? Você vai ali preenchendo. Aqui ele deu uma viajada, né? Então, prop tab vai ser string e aqui vai ser published by. Muito bem. Esta classe, ela, e vou deixar ela aqui como string empty também. String empty. Muito bem. Então, string empty, aqui a gente pode deixar né, minúsculo, maiúsculo. Aqui quando é maiúsculo é a classe, minúsculo já é o uso melhor do string.empty, mas tanto faz aqui no nosso caso. O que a gente precisa? Esta classe, ela precisa trazer uma informação adicional. Para o banco de dados, ela vai ter a foreign key. Vamos observar lá. Ó. Então, no nosso relacional, ela vai trazer para a gente o user ID. Então, eu preciso adicionar uma informação a mais aqui. Além disso, eu preciso fazer com que personagem e user eles se conversem, que é o que está aqui. Ó.
personagem e user tem uma relação. Como é que eu faço a relação? Eu preciso fazer que no personagem eu tenho um user. Então, prop, tab, aqui eu vou colocar user e aqui eu vou colocar user. Isso significa que dentro do personagem eu tenho uma relação com o user. Mas essa relação ela vai ficar em qual campo? Vai ficar no prop, tab, int user id. Desta forma, a gente vai conseguir fazer a nossa foreign key lá no banco de dados. O Entity Framework vai entender isso, né? O que fica faltando para a gente? Através do user, eu consigo buscar informações do personagem? Se eu quiser daqui buscar as informações do personagem, eu também vou precisar fazer uma relação, né? Esse mapeamento dentro do user. E aqui no user a gente vai colocar prop, tab. Aqui eu vou colocar uma lista de character, né, que vai ser o nosso character, que é o nosso personagem, e aqui o nome vai ser characters, personagens, né? Então, desta forma, a gente tem que um user, ele pode trazer uma lista de personagens. Eu tenho esse mapeamento. E dentro do personagem, eu tenho um user. Então, a gente vai conseguir fazer aí a relação entre os dois. Se eu adicionei uma classe aqui no Models e quero que ela seja mapeada pelo Entity, então eu preciso adicionar um db7 aqui no Data Context. Prop db7 character e aqui a propriedade vai ser characters. Então, personagens. Muito bem, até aí. Próximo passo nosso, próximo passo é fazer uma nova migration. Então, Ctrl Shift B para compilar. Vamos vir aqui no console do gerenciador, CLS para dar uma limpada. E aqui a gente vai adicionar add migration. O nome da migration pode ser qualquer coisa. Eu vou colocar user character relation. Muito bem. E aqui ele vai gerar um arquivo para nós da relação. Então ele falou que vai criar, ó, ele vai criar uma tabela chamada characters. Nessa tabela vai ter um campo ID, que vai ser primary key, vai ter um campo name, vai ter um campo published by e vai ter um campo user ID. E user ID vai ser uma foreign key lá para outra tabela, que é a tabela de users, né? Então, ele já trouxe para a gente esse mapeamento. Muito bem. Próximo passo nosso é fazermos o update database. Então, update database. E aí ele vai gerar efetivamente para nós a tabela lá no banco de dados. Então, indo lá no banco de dados, vamos dar um refresh. Agora nós temos aqui no banco de dados as nossas duas tabelas, personagens e usuários. Vamos aqui adicionar nos usuários, vamos adicionar aqui um botão direito, editar 200 linhas superiores, vou colocar aqui o meu usuário. Usuário Guarinão. Muito bem, adicionou. E aqui nos personagens eu vou adicionar também alguns personagens. Por exemplo, Superman, publicado por DC Comics e está vinculado ao usuário 1. Vou colocar o segundo, Cyclops, e ele foi pela Marvel. E ele também está vinculado ao User ID 1, por exemplo, né? Então, desta forma, a gente já vinculou os dois. Vou adicionar mais um usuário aqui, ó. Vou adicionar mais um usuário. Vou colocar aqui a Guarinina. Guarinina é o User 2, ó. User 2. Vou adicionar aqui a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha também é da DC Comics. E ela é do User 2, né? Então só do User 2. Muito bem. E aí desta forma a gente já tem uma ideia inicial do nosso mapeamento. Muito bem. Aqui não precisa salvar nada, né? Na verdade eu cliquei aqui sem querer até. Vamos voltar aqui no nosso Visual Studio. Então o banco de dados ele está criado. O banco de dados está criado. O que está faltando para a gente agora? Criar o nosso controller. Vamos criar um controller aqui.
no controllers, que vai ser onde vai ter os endpoints. Nós vamos ter um primeiro endpoint, que é trazer informações dos personagens, adicionar controlador, adicionar controller. Eu vou clicar aqui em API, controller API vazio, e eu vou adicionar. O nome desse controller vai ser character controller. Então, characters controller. Normalmente a gente pode pôr, né? Normalmente é convenção a gente usar no plural. Então, characters controller. Muito bem. Aqui ele já traz a estrutura básica para a gente. A estrutura básica tem aí algumas informações, já traz aí a questão do controller base, né, herdando o controller base. Nós temos que colocar dentro do controller qual é o contexto que esse controller vai trabalhar. Então, vou colocar aqui um private read only. Aqui eu vou colocar o data context. Ele está num outro namespace, então Ctrl ponto, ele vai importar. E aí aqui eu vou dar um nome de context para ele, underline context. Então, criando aqui a variável que vai permitir manipular o contexto nesse cenário. Vou colocar aqui também o nosso construtor, então characters controller. Aqui no construtor a gente vai passar qual é o data, qual é o contexto. Então, o contexto, né, variável context, e aqui eu vou fazer o vínculo dos dois. Ó, quando você inicializar a classe, o construtor vai ser chamado, vai receber um contexto, e esse contexto, que é o context, ele vai estar associado à variável da própria classe para poder manipular nas demais informações, né? Muito bem. Próximo, a gente vai criar aqui um endpoint HTTP/GET. Vou criar aqui um public async task, só que não vai ser um iAction, vai ser um action result. E esse action result, para mim, ele vai trazer uma lista de character. Então, Ctrl ponto para trazer aqui o using models. Trouxe lá em cima agora o models. Eu preciso só fechar aqui meus três maiores, né? Então, o primeiro maior desse aqui, o segundo desse e o terceiro desse. Vou usar o get aqui mesmo. E aí, esse método, esse endpoint, ele vai receber um user ID. Baseado no user ID, eu vou trazer um personagem. Vou trazer o personagem e as demais informações. Então, eu vou criar aqui uma variável character. Na verdade, eu posso ter mais de um, né? Então, eu posso ter mais de um. Então, eu vou colocar aqui um igual ao weight, underline context, ponto, characters. Daqui, eu vou ter que falar, ó, traga para mim, na verdade, não todos os caracteres, né? Não todos os personagens, mas traz para mim todos do user que eu informei. Então, eu vou agora colocar esse user ID. User ID, que é um atributo do personagem. Você pode ver por aqui, ó. User ID, que é um atributo do personagem. Voltando aqui, e esse User ID, que é o que eu passei aqui como parâmetro na assinatura do endpoint. Próximo passo, toList async. Ctrl ponto, para trazer lá o using Microsoft Entity Framework Core, ponto e vírgula. Então, adicionamos lá, né, esse namespace. Então, está aqui em cima agora, ó, Entity Framework Core. Muito bem. Próximo passo é fazer o return. Return dos characters, que é essa lista aqui que vai ser trazida, né? Muito bem. Então, basicamente, o nosso endpoint, ele está busca para mim todos os personagens de um determinado usuário e traz essa lista para a gente. A lista está sendo de forma assíncrona, por isso a questão do await. E aí, essa lista ela vai chegar aqui para a variável e esta variável, essa lista, vai ser retornada para quem chamou.
desta forma, vamos dar um Ctrl Shift B, Ctrl Shift B e vamos rodar a aplicação. Ele vai trazer aqui para a gente o Swagger, se tudo der certo. Então, trouxe aqui characters, né? Vamos procurar, vou dar um try it out. Vou colocar aqui o usuário 1. Usuário 1 executar. E aí na execução ele trouxe para a gente, olha que legal, do usuário 1. Quem que está vinculado ao usuário 1? O Superman e o Ciclopes. Se eu trouxer o usuário 2, que é a Guarinina, ele está trazendo aqui a Mulher Maravilha. Então, deu certo aí para a gente, né? A informação, deu certo aí para a gente. Então, desta forma, a gente conseguiu aí trazer as informações de uma classe relacionada a uma outra classe. A partir do usuário, a gente está trazendo aí a lista de personagens. Agora a gente vai criar um endpoint para poder fazer o cadastro de um personagem, né? Então, para fazer o cadastro de um personagem, a criação de um personagem, a gente vai vir aqui no nosso controller e aqui a gente vai adicionar mais um endpoint. Então, para poder fazer um cadastro, o cadastro normalmente é no HTTP post. Então, vamos ao HTTP post. Vou colocar aqui um public async, Vou colocar uma tarefa para ser executada. Essa tarefa, ela vai devolver um action result. E a gente vai passar aqui uma lista de personagens. Então, lista de personagens. E o nome desse endpoint vai ser create. E ele vai receber aqui para a gente um personagem. Então, esse endpoint ele vai devolver uma lista de personagens a partir do momento que eu criar um personagem. Feito isto, abre e fecha a chave e aqui dentro nós vamos fazer no context, que é o nosso entity framework para poder pegar o que está na orientação objeto e colocar no banco de dados, manipular no banco de dados, a gente vai adicionar sim um personagem. Então, tab e aqui ele já completou para a gente. Vou dar um await. Esse await vai ser do context save changes. E o próximo vai ser um return await. Vou usar o outro endpoint que é o get. E aqui eu vou passar o personagem.userID. Então, ele vai fazer a adição de um personagem que nós vamos informar e aqui ele faz a intenção de adicionar, aqui ele efetivamente adiciona no banco de dados, adicionou no banco de dados, ele já vai trazer a lista de personagens atualizada, né? Então, desta forma, a gente faz aí a adição. Porém, vamos rodar aqui para você ver como é que vai ficar. Vamos rodar aqui, ele vai criar mais um endpoint para a gente aqui no Swagger, vai mostrar, e aí ele tem uma forma de tentar. Vamos tentar aqui executar. Ele traz toda uma estrutura para a gente tentar. Você pode tentar aqui de tudo quanto é jeito, essa estrutura não vai dar certo, não vai funcionar, né? Eu não vou conseguir criar um outro personagem por aqui. Então, quando a gente tem esse tipo de relação, se eu quiser adicionar um personagem para um determinado usuário, a gente vai usar aqui o que a gente chama de DTO. Mas vamos tentar aqui, ó, só para você ver. Para adicionar, eu não preciso do ID, porque o ID é primary key. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Spider-Man, publicado por Marvel. Não preciso do usuário. Vou colocar que eu não preciso do usuário. Pode ser usuário, vou colocar no usuário 1. Nome. Nome vai ser... O nome do usuário aqui é Guarinão. Guarinão, vou escrever do jeito que eu escrevi lá. Aqui eu não vou ter nessa lista de personagens, não vou ter. E o user ID vai ser 1. Se a gente executar, ele vai dar aqui que ele deu um erro de 400 aqui, né? Não deu muito certo não, não deu muito certo a execução. Eu vou tentar de uma outra forma, eu vou tentar aqui então passar só as informações que são guardadas lá na tabela do personagem. Então lá na tabela do personagem, se a gente abrir aqui, ó,
No personagem, a gente tem o nome, publicado por, e user ID. Nome, publicado por e user ID. Eu quero colocar o Spider-Man no usuário 1. Se eu executar, ele também vai dar erro. Então, não é a melhor forma da gente fazer. Para a gente fazer efetivamente essa criação, a gente vai precisar de um DTO. O que é o DTO? O DTO ele é um recurso adicional que a gente vai poder fazer a criação através do DTO. Então, eu vou criar aqui mais uma pasta, adicionar a pasta DTO. Na pasta DTO, eu vou adicionar uma classe. O nome dessa classe vai ser create character DTO. Então eu vou criar um personagem. Criação do personagem basicamente vai ter prop string name, que é o nome que a gente já recebeu lá do outro lado. Então aqui vai ter, né, o personagem. A gente vai ter o prop string published by, que também aqui eu posso passar qualquer um, por exemplo, vai ser, por padrão é Marvel. Mas é só título de curiosidade porque a gente vai passar essas informações, né? E vou colocar aqui um prop int user ID. Então, para cadastrar, e o por padrão eu vou colocar no 1. Então, para cadastrar um novo personagem, a gente precisa do nome publicado por e o user ID. Baseado no DTO, a gente vai receber esse DTO como parâmetro do endpoint. Então, aqui no endpoint, no characters controller, a gente vai fazer uma pequena alteração. Então, a alteração que a gente vai fazer é, eu não vou mais receber um personagem, eu vou receber agora um create character DTO. Ctrl ponto, onde está o meu create, faltou ali um E, ó. Create character DTO. Ctrl ponto, agora sim, ele achou lá o DTO, o namespace do DTO. Ele adicionou aqui em cima para a gente. E o nome desse cara vai ser o quê? Vai ser uma solicitação. Então, eu vou entrar com uma solicitação de criação. A partir do momento da solicitação de criação, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro procurar se existe o usuário efetivamente. Então, eu vou procurar os usuários. var user igual await. Vou procurar no meu contexto, existe um usuário com essa informação? Find async. Find async. E aqui eu vou passar o nosso request. Esse user existe? Se esse user existir, então eu vou fazer alguma coisa. Se esse user não existir, eu vou retornar not found. Não encontrei o usuário. E aí vai parar a execução já aqui. Não vai executar mais nada para baixo. Então, primeiro, entrei aqui com uma solicitação. A solicitação é, vou adicionar um personagem ao user 1, ao user 2. O user 1, ele existe na nossa base de dados? Se existir, segue para o próximo. Se não existir, vai retornar um not found. Aqui, a gente vai adicionar efetivamente um personagem. Então, var new personagem, e aqui eu vou passar as informações. Name vai ser o request name, published by vai ser o request published by, e o user vai ser igual ao meu user efetivamente. Observe que para a gente poder adicionar um personagem, eu preciso passar as informações do personagem mais o user, não só o user ID. Eu preciso passar o user completo, que é um objeto. E só desta forma que o entity vai entender efetivamente a criação do novo personagem, né? E embora no banco de dados a gente passe especialmente aqui só uma informação, só o ID. Através do ID a gente faz a relação. Mas para o Entity Framework eu não posso passar o User ID. Eu preciso passar o user completo. Quem que é o user? O user tem o ID e o nome. A partir daqui, a gente consegue fazer a adição do personagem
Mas o nosso novo personagem agora é esse new character, nesse new personagem, né, esse novo personagem. Aqui eu faço um await para salvar efetivamente no banco de dados. E aqui eu vou devolver o new character.userID. Então, basicamente, para adicionarmos um novo personagem no nosso banco de dados, a gente precisou criar um DTO. O DTO ele tem a estrutura igualzinha à do banco de dados, tirando a primary key, porque ela não é necessária, afinal ela é auto-incremento. Se eu adicionar mais um personagem, ele vai vir aqui com o número 4. Então, nome, published by e user ID. O DTO nosso tem esses três campos. Baseado nisso, então para adicionar um novo personagem, a gente cria um DTO, a gente procura ali se o usuário ele já existe, se ele não existir, cancela, not found. Encontrei o usuário existe, então eu vou criar um novo personagem para aquele usuário. A partir daí a gente salva no banco de dados e aí retorna a lista com o novo personagem, né? Vamos rodar a nossa aplicação. E aqui a gente vai perceber com essa aplicação, então post, aqui vamos dar um try it out, aqui ele já traz nesse novo formato, então eu vou colocar aqui que o Spider-Man, publicado pela Marvel, ele vai para o usuário Guarinão. Eu vou executar, e aí ele trouxe. Aqui ele não deu certo. Por que ele não deu certo? Ele ainda deu um erro para a gente aqui, né? Ele deu um erro 500, que foi aqui, ó, não foi possível, porque isso aqui vai ficar de modo circulando. Eu vou adicionar um usuário e o usuário ele precisa de um personagem. Mas para colocar um personagem eu preciso de um usuário e um usuário precisa de um personagem. Então ele vai ficar desta forma. Então, para resolver isso, aqui no personagem a gente vai colocar que esse carinha ele vai ser ignorado, JSON ignore, Ctrl ponto, ele vai ser using text JSON serialization. Esse mesmo, ele adicionou para a gente lá em cima, então ele vai ser ignorado na questão ali da nossa criação, por exemplo, né? Então ele não vai ficar mais de forma circular. Então vou rodar novamente. Aqui no post, try it out, vamos colocar o Spider-Man, vamos colocar aqui publicado por Marvel e vou colocar aqui para o user 1, executar, aí agora ele deu certo e aí ele trouxe para a gente, né? Ele já tinha dado certo no anterior, só que aí ele ficou ali no circular na hora de trazer a informação. Então vamos lá no banco de dados e deletar esse aqui para deixar corretamente, né? Então aqui vamos dar um selecionar. Tem aqui agora dois spiders, eu vou dar um delete from onde o ID é igual a 4. Vou dar um executar, linha OK, vamos voltar aqui para o nosso select. Então ele deletou o 4, então está ali corretamente. Vamos adicionar mais um agora lá no nosso post para ver se realmente deu certo, né? Então vamos dar um refresh aqui, post, vamos tentar mais um, Aquaman, não, vou colocar o Capitão América, American Cap. Ele foi criado pela Marvel e ele também vai ser adicionado a 1. Vamos dar um executar? E aí agora tem lá, ó. Então foi corretamente, uma vez só, adicionou esse cara. Se o nosso user, nós temos dois users lá no banco de dados. Então vamos verificar aqui, ó, users. O usuário 1 e o 2. Se eu chegar aqui e for adicionar para o usuário 3, ele vai executar e aí ele vai dar aqui uma resposta do 404, not found, não encontrei o usuário, né? Então não vai permitir a adição. E aí a gente conclui desta forma a nossa primeira parte aqui da construção do relacionamento 1 para N. A partir do user, a gente consegue trazer informações dos personagens. A partir do personagem, a gente consegue trazer informação do usuário. Nos próximos vídeos, nós vamos ver
a associação 1 para 1 e a associação N para N.